Hoje, essa escolha, uma maneira mais segura é você ter uma referência de alguém que já utilizou o serviço, de alguém que já fez essa cirurgia com esse profissional. Então, ou algum familiar ou algum amigo que teve uma boa experiência. Um ponto importante é que a equipe que você vai escolher deve ser uma equipe geralmente credenciada pelo seu convênio, porque a maioria dos pacientes que a gente opera são pacientes de convênio. Então, para a equipe ser credenciada por convênio, os convênios exigem alguns pré-requisitos, né? E não é qualquer equipe que consegue passar por esse crivo. Então, se essa equipe já tem um credenciamento pelo convênio, é sinal que essa equipe passou por esses pré-requisitos. E outro ponto importante é que o seu cirurgião faça parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, porque essa sociedade também, para a gente entrar no rol deles, a gente precisa passar também por alguns critérios, e são critérios rigorosos, né? A gente tem que comprovar algumas centenas de cirurgias. Então, esses são os principais critérios que você precisa ter para escolher um profissional. O que é imprescindível para a realização de uma cirurgia segura é uma avaliação pré-operatória mais abrangente, né, com exames clínicos e laboratoriais, além de uma avaliação com uma equipe multidisciplinar experiente e também um ambiente hospitalar adequado para tal tipo de cirurgia, né? Além disso, o importante é ter uma clareza, né, das informações entre o paciente e a equipe médica, tá? O paciente, sem dúvida nenhuma, tem que saber dos riscos e dos benefícios da cirurgia bariátrica, além de estar ciente das orientações e seguir as orientações médicas, a fim de amenizar as possíveis complicações pós-cirúrgicas. Isso. Uma vez indicado a cirurgia, ele precisa passar por uma bateria de exames. A gente vai fazer praticamente um check-up com ele. Além dos exames pré-operatórios, que incluem exames laboratoriais, endoscopia, ultrassom, exames cardiológicos, inclui algumas avaliações de cardiologista, endocrinologista, psicólogo, nutricionista e alguns outros profissionais, dependendo da patologia do paciente, às vezes de um cirurgião vascular, às vezes de um pneumologista. Então, na realidade, a gente faz, além dos exames pré-operatórios, a gente tem essas avaliações multidisciplinares antes de ir para a cirurgia. Sim, o uso de drogas ilícitas é sim um fator de risco para a cirurgia, né? Elas podem afetar na coagulação sanguínea, no controle da dor, na pressão arterial e também na funcionalidade do sistema imunológico. Então, o importante é que o paciente seja honesto com a equipe clínica, relatando o uso dessas substâncias, que, sem dúvida nenhuma, a equipe cirúrgica, a equipe médica irá tomar as medidas necessárias e também avaliar corretamente os riscos cirúrgicos. Isso, a maioria das medicações que estão podem tomar até as vésperas da cirurgia, mas existem algumas categorias que a gente precisa suspender, tipo anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, que o uso dessas medicações próximo do período da cirurgia aumenta o risco de sangramento, algumas medicações para diabetes que retardam o esvaziamento do estômago, isso prejudica ou corre o risco de ter uma broncoaspiração, o conteúdo do estômago pode voltar para o pulmão, no momento da intubação, no momento da anestesia. São medicações tipo metformina, medicações da classe que a gente chama de inibitores do SGLT2, como a canaglifosina, a gente precisa interromper eles alguns dias antes. E as medicações mais novas, que está na moda hoje, que a gente usa para perda de peso, que é a semaglutida, liraglutida, tirzepatida, essas medicações também precisam ser suspensas alguns dias antes
para não prejudicar no processo da anestesia. A cirurgia robótica, ela pode apresentar algumas vantagens, como maior precisão nos movimentos finos, né? Podem também trazer uma melhor visualização do tecidos e um menor trauma tecidual. Tá? Entretanto, o uso dessa tecnologia não a torna mais segura, né? Mas sim a experiência do cirurgião, juntamente com a complexidade de cada caso, tem que ser avaliadas. Isso, a cirurgia hoje realizada por videolaparoscopia é uma cirurgia rápida, em torno de 1 hora, 1h30, e a gente usa assim, meia de compressão e uma bota pneumática nos membros inferiores, que é para prevenção de trombose venosa e embolia pulmonar. Então, todos os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia bariátrica usam esses dois dispositivos, além da meia, a bota pneumática. Além do MC e das comorbidades, os critérios como a motivação do paciente, juntamente com o suporte social adequado e a compreensão das mudanças do estilo de vida, são características que qualificam a esse tipo de procedimento. Os critérios que possam vetar são a idade, doenças psiquiátricas não controladas, como uma depressão, como uma compulsão alimentar, né? Além de pensamentos suicidas não controlados, ou histórico dele, né? Além de uso de substâncias ilícitas e doenças, né? Doenças graves que possam interferir no pré e durante e o pós-cirúrgico, né? Como uma doença cardíaca grave. Na cirurgia bariátrica, a gente pode elencar 3 complicações graves que podem levar a um risco a óbito. Uma das complicações é um problema chamado fístula. O que é fístula? Algum orifício, algum buraco que fica no aparelho digestivo. Então, de repente, como a gente corta e grampeia o estômago, de repente fica um orifício no estômago. Então, para evitar isso, a gente usa algumas medidas, como o teste de azodimetileno, e a dieta líquida dos 21 dias. Então, no período da cicatrização do estômago, a gente mantém por dieta líquida para a cicatrização ficar firme para não ter esse risco de formar fístula. A segunda complicação é trombose venosa profunda e embolia pulmonar. A gente já falou aqui um pouquinho da meia elástica. Pela própria obesidade, ou a obesidade é um fator de risco para trombose venosa, né? O status pós-cirúrgico também é outro fator de risco. E o fato do paciente ficar mais acamado, sem se mexer, também é outro fator de risco. Fica sangue parado nas vias das pernas. E sangue parado no nosso organismo formam coágulos, formam trombos. E muitas vezes um desses trombos pode se desprender das vias das pernas, cair na circulação e vir parar no pulmão, que a gente chama de embolia pulmonar. Então, para evitar isso, a gente usa meia elástica, a gente usa também o massageador nas pernas, a gente usa uma injeção na barriga, que é um anticoagulante para deixar o sangue mais fino, e o mais importante é a deambulação precoce. Quanto mais cedo o paciente sair da cama do hospital e começar a caminhar no corredor do hospital, melhor o risco diminui o risco de ter trombose e embolia pulmonar. E a terceira e última complicação grave é sangramento. Todo procedimento que corte pode sangrar, principalmente quando a gente usa essa medicação que é um anticoagulante para prevenção de trombose. Então, acho que complicações imediatas logo depois da cirurgia são essas 3 que eu falei. Minha mensagem final aos pacientes que estão nas vésperas da cirurgia bariátrica é dizer a eles que é comum esse sentimento de medo e ansiedade. O importante é lembrar que a cirurgia é um passo significativo para uma melhora da qualidade de vida. Porém, seguir as orientações médicas, além do comprometimento dos
da mudança do estilo de vida. É um passo fundamental, então, para o sucesso a longo prazo. Confie na sua equipe médica, não hesite em fazer perguntas, expor suas preocupações. Tenho certeza que tudo dará certo. E a todos, uma ótima cirurgia e uma excelente recuperação.